boa tarde a todos. Sou José Poloni, gerente do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online. Hoje, o tema é Desvendando o Controle Interno, parte 2. Lembrando que nós já fizemos um encontro online sobre controle interno, a parte 1, e a gravação está disponível no nosso site, tá? Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar algumas informações. A atividade de hoje tem aproximadamente 60 minutos para apresentação e um espaço para perguntas ao final de aproximadamente 20 minutos. Peço para vocês, por favor, para que coloquem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, tá bom? No final da aula, nós vamos disponibilizar aí no chat um link para preencher com nome, e-mail, para que a gente possa fazer a emissão do certificado. Além disso, eu peço para que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação, tá? É muito importante que vocês participem dessa pesquisa de satisfação, porque é a partir dela que a gente vai aprimorando sempre as nossas atividades, tá? Além disso, um recado, por favor, verifiquem a caixa de spam de vocês. Às vezes, pode acontecer do certificado ser encaminhado para o spam, tá? Então, verifiquem também quem, por acaso, fez a atividade, então, não recebeu o certificado, dá uma olhadinha lá para ver se não está no spam, tá bom? Então, agora sim, para a gente dar início à nossa aula, vou passar a palavra para a nossa convidada, a Marília Correia, que é engenheira química e analista técnica do setor Gestão de Serviços da Controlab. Marília, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Muito obrigada, Poloni. Obrigada a todos pela presença, sejam bem-vindos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, como o Poloni disse, nós vamos hoje abordar o tema Desvendando o Controle Interno, parte 2. Eu sou Marília, engenheira química e de segurança, analista técnica da Controlab, e a proposta do nosso encontro de hoje, ela inicialmente vai começar com a gente revendo alguns conceitos do que já tinham sido abordados anteriormente, uma breve introdução. Vamos falar um pouquinho também sobre a bula de controle interno, alguns conceitos que são importantes para quando formos definir o planejamento e a estratégia. Então, vamos ver a valoração dos dados, os limites e regras de controle, as regras de Westgar, o gráfico de Levin-James, a etapa de planejamento e estratégia para a implantação da rotina de controle de qualidade interno no laboratório. Vamos ver também sobre o CI Online, a análise e interpretação dos dados e os benefícios da utilização do controle de qualidade na rotina. Então, para dar início, vamos falar primeiro sobre o conceito do que é o controle de qualidade laboratorial. Nada mais é do que um conjunto de ações e fatores que vão auxiliar na precisão dos procedimentos e resultados, além de proporcionar maior confiabilidade que é transmitida ao paciente. Então, dentro daquela sistemática de quando a pessoa fica doente, vai ao médico, ele passa um conjunto de exames, essa pessoa vai ao laboratório, depois ela retorna esses resultados para o paciente, que então retorna ao médico para daí definir o diagnóstico e o tratamento adequado. Então, o que é esperado do laboratório nesse momento? Que ele entregue esses resultados no menor tempo possível e com o mínimo de erro, com a maior confiança desses dados. Então, o controle de qualidade, ele vai justamente permitir isso, que o laboratório faça a identificação de qual é esse mínimo de erro analítico, e para conhecer o mínimo, ele precisa saber qual é o máximo de erro do que acontece na sua rotina. E para isso é necessário fazer o controle e o monitoramento. Então, o controle de qualidade, ele está destinado a todas as etapas desse processo, tanto da fase pré-analítica, quanto analítica e da pós-analítica. E para fazer esse monitoramento, esse controle, é utilizado algumas ferramentas. Nós temos aqui alguns exemplos de ferramentas que são utilizadas em cada uma das fases.
Hoje, o nosso propósito é verificar a parte analítica do processo. Então, nós vamos ver a ferramenta de controle que está relacionada ao erro analítico e ao monitoramento do controle. Para isso, nós temos duas ferramentas principais, o controle externo e o controle interno. O controle externo, o que é cada um deles, né? De que forma que ele é utilizado? O controle externo, ele é uma análise interlaboratorial. Então, é uma valoração que é feita por vários laboratórios, com uma quantidade de amostragem um pouco menor. Ele vai retornar para o laboratório informações referentes ao erro sistemático, à tendência e à inexatidão. Já o controle interno, ele vai estar relacionado às análises intralaboratorial, ou seja, é uma valoração interna, dados de um único laboratório, e a quantidade desses dados, ela é maior. E ele vai retornar para o laboratório informações referentes à imprecisão, repetitibilidade e reprodutibilidade dos dados. Então, o objetivo dessas ferramentas é sempre minimizar os erros e manter o processo sob controle. Então, como nós vimos, elas são ferramentas que retornam para o laboratório informações diferentes. O ensaio de proficiência, que é o controle de qualidade externo, ele vai retornar o erro sistemático, a tendência, a inexatidão, e o controle interno, ele vai retornar a imprecisão, a repetibilidade e o erro aleatório. Então, são ferramentas diferentes. Dessa forma, elas são ferramentas complementares que vão auxiliar o controle de qualidade na rotina do controle de qualidade laboratorial. Elas não são substituíveis ou utilizar uma ou outra, elas são complementares. Aproveitando, o nosso foco hoje é falar sobre o controle interno e não é sobre o ensaio de proficiência, mas já tivemos um encontro anterior que se encontra disponível no site também, para se vocês quiserem ver, é Desvendando o Ensaio de Proficiência, o nome dele. E vamos então dar introdução ao controle interno. A primeira coisa é, o que é o controle interno? É uma ferramenta de controle de qualidade responsável pelo monitoramento da reprodutibilidade da fase analítica. É também um material que pode ter concentração conhecida ou não. Ele possui algumas características, como ser um material de uso frequente, ele ser gerido e valorado pelo próprio laboratório, ele vai auxiliar na verificação da dispersão dos dados e no monitoramento dessa reprodutibilidade dos dados da fase analítica. É importante ressaltar que o erro ele é sempre inerente ao processo. Então, significa que sempre vai existir uma variação, seja ela aleatória ou sistemática, associada à rotina. Exemplo de uma situação do que não está dentro do controle, porque às vezes pode se pensar assim, né, ah, não, mas eu controlo tudo dentro da minha rotina. Se tem uma queda de luz, de madrugada, quando o laboratório está fechado, como é que fica as amostras que estavam refrigeradas? Teve algum impacto? Não teve? Então, sempre vai existir uma variação, e a gente precisa justamente ter esse controle para não permitir que ela tenha esse impacto na liberação dos resultados. Então, um dos objetivos do que o controle interno tem é verificar a variação de lote de controle e reagente, seja dos lotes de controle ou dos lotes de reagente, se existe algum tipo de variação, a estabilidade do calibrador e do reagente e também a imprecisão do processo analítico, que aí já é mais na parte depois dos dados já analisados. Ele tem como função, destaquei algumas das principais: monitorar o desempenho do sistema analítico e sinalizar a presença de erros inaceitáveis, confirmar a qualidade da corrida analítica, criar sinais de alerta para tomadas de decisão, gerar confiança nos resultados obtidos e evitar a deterioração do sistema analítico. Porque à medida que você faz um controle de qualidade, você monitora a sua rotina, algumas ações podem ser feitas de uma forma antecipada, de uma forma prévia, e isso faz com que possa aumentar a durabilidade daquele sistema, o tempo de vida útil, devido às ações que são feitas. Então, o controle interno, o propósito dele principal é monitorar a imprecisão.
Aqui nós temos um exemplo de precisão. Observem que cada um desses pontos representam dados e os dados estão próximos entre si. Então, isso mostra uma precisão, valores próximos. Não existe uma variação acentuada entre eles. Já nesse outro caso, os dados estão totalmente dispersos, caracterizando uma imprecisão. Então, como eu tinha dito anteriormente, o erro ele é inerente ao processo. Ele sempre vai existir uma variação, seja aleatória ou sistemática associada, e ela precisa estar sob controle, para que não tenha impacto. E aí fica aquela pergunta, o controle interno, ele é obrigatório? É necessário que seja feito ou ele é opcional? Ele é obrigatório. Então, para funcionar, todos os laboratórios eles precisam seguir algumas regulamentações, como, por exemplo, a RDC 786, que foi atualizada recentemente. Eu não vou ler sobre todos os tópicos, apenas coloquei aqui para ilustrar para vocês que ela informa sobre a utilização do controle interno e também a forma do como ele deve ser registrado, verificado, da forma do como deve ser realizado esse controle na rotina. Tá, mas a RDC 786, ela é uma norma nacional. Então, isso só se aplica aos laboratórios em âmbito nacional. Não, porque também existem normas e regulamentações de outros países, que também definem diretrizes e obrigatoriedade da utilização do controle interno. Então, aqui, coloquei também para vocês alguns exemplos de outros países que também têm as suas normas regulamentadoras, como, por exemplo, a ISO, e a equivalência dela em relação ao que está sendo dito na RDC 786, sobre a utilização, a exigência da utilização do controle interno de qualidade, a rastreabilidade dos dados, toda essa parte da validação, valoração dos dados, do como isso é feito. E quando que deve ser utilizado o controle interno? Para todos os tipos de exame. Não importa se o exame é simples ou se o exame é complexo. Todos os exames precisam ter controle de qualidade. Assim como também os sistemas, sejam eles sistemas robustos, sejam eles os sistemas de automação ou pocket. Os princípios são os mesmos. O que normalmente muda entre os sistemas é só a questão do volume de exames. Então, para a gente entender um pouco melhor do como é essa estrutura desse material de controle. Os tipos de controle, eles podem variar conforme o tipo de ensaio ou o tipo de material de controle. Os ensaios normalmente variam de acordo com a forma do como eles são apresentados os seus dados. Nós temos ensaios qualitativos, que são dados categóricos em escala nominal, reativo, não reativo, positivo, negativo. Nós temos dados quantitativos, que são dados paramétricos numéricos, ou seja, que realmente envolve dados e valores, onde é necessário ter pelo menos um conhecimento básico de estatística para poder analisar esses dados, e os semi-quantitativos, que são dados categóricos em escala ordinal, como, por exemplo, o título. Então, os semi-quantitativos normalmente envolvem tanto a parte um pouco do quali quanto a parte do quant. Tem tanto aquela parte de valor, como também tem aquela parte da interpretação junto. Também temos a diferença de material, onde o material ele pode ser líquido ou liofilizado, como no exemplo ali acima da hematologia e da urina, e a diferença entre eles é somente a questão da durabilidade. Os liofilizados, eles têm uma durabilidade maior. E, por que então não se faz só material liofilizado? Porque, infelizmente, nem tudo é possível. Às vezes, da própria característica do ensaio, quando, por exemplo, se pensa em material de hematologia ou alguns outros parâmetros, como, por exemplo, os gases no sangue. Então, a exemplo, fora da rotina laboratorial, a gente tem, imagina uma caixa de leite e uma lata de leite em pó. Depois que o leite em pó ele é reconstituído, é leite também. São utilizados da mesma forma e com o mesmo propósito. Então, a única diferença é que o leite em litro ele tem uma durabilidade um pouco menor do que o leite em pó. Também o material de controle ele é separado por categoria.
nós temos os controles de primeira opinião, que são aqueles que são produzidos pelo fabricante do sistema analítico. Nós temos os controles que são produzidos pelo laboratório e temos os controles de terceira opinião, que são aqueles controles que são produzidos por terceiros, são os controles universais, que podem ser produzidos como, por exemplo, por um provedor de controle de qualidade, como é o caso da ControlLab. E como utilizar cada um deles? A RDC, ela fala para os laboratórios utilizarem amostras sempre comerciais. Sempre que existir uma amostra comercial, seja ela de um controle de primeira opinião ou de terceira opinião, o laboratório tem que fazer essa utilização. Apenas nos casos onde não existe um material disponível no mercado para aquele exame sendo comercializado, é que o laboratório pode optar por uma forma alternativa de produzir o seu próprio material, como, por exemplo, um pool de amostras. Nós temos também as bulas. Todo esse material de controle do que nós vimos até agora, ele também vinha acompanhado de um documento. Nesse documento vão ter as informações referentes aos níveis de controle, ao volume do material de controle, a forma de armazenamento, a instrução, o procedimento de uso, do como ele deve ser utilizado na rotina. Vai ter também a parte referente aos dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, aquele valor de referência inicial. Essa primeira parte do que a gente viu até agora, eu não me aprofundei muito sobre cada uma delas, porque elas já foram vistas no nosso encontro anterior, desvendando o controle interno, que está disponível no site, assim como Polônia havia informado no início, para consulta. E também temos informações mais detalhadas sobre isso no volume 2 do livro da gestão da fase analítica do laboratório, que também está disponível no site da ControlLab. Então, tudo isso já foi visto anteriormente com um pouco mais de profundidade. Então, agora vamos dar um pouco mais de atenção aos conceitos novos, do que vamos ver agora pela primeira vez. Primeira parte, quando vai ser feita uma implantação de um controle de qualidade numa rotina do laboratório, é necessário que se faça todo um planejamento. Mas para que esse planejamento seja feito, é necessário entender quais são as variáveis, quais são todas aquelas informações do que eu preciso primeiro olhar para depois definir o meu planejamento e a minha estratégia. Então, aqui nós temos a etapa de valoração. O que é essa etapa de valoração? É uma sucessão de análise do controle para obtenção das métricas que representam a realidade do laboratório. Então, essa etapa de valoração, ela consiste, na verdade, em duas, que é a etapa de dosagem e a etapa de cálculo. Se vocês quiserem também, nós temos disponível no site da ControlLab um vídeo e também no YouTube sobre o processo de valoração. É um vídeo curto, não é muito longo e super vale a pena de ser visto. Então, resumidamente, por que o laboratório tem que traçar as suas próprias métricas? Por que ele precisa dessa valoração? Bom, quando ele vai fazer o seu controle, ele precisa de partir de um valor inicial. Então, ele pode usar inicialmente os dados da bula como uma referência. As bulas normalmente são valoradas ou por um único laboratório ou por uma comparação interlaboratorial, como, por exemplo, dados provenientes do ensaio de proficiência, mas o que é mais indicado e recomendado é que ele faça as suas próprias métricas, que é justamente essa sucessão de dosagens, da onde, a partir desses dados, ele vai calcular a sua média, o seu desvio padrão, o seu coeficiente de variação. E é a partir desse valor que ele vai definir como vai ser as ações do seu controle de qualidade. Tá, mas por que isso é tão importante? Quando a gente pensa nos dados valorados de uma comparação interlaboratorial, dados vindos de outros laboratórios, é esperado que essa variação ela seja um pouco maior, ainda que aceitável, frente quando é os dados de um único laboratório, e principalmente quando esse laboratório é o seu próprio. Por que motivo? Ali na sua rotina, você tem um controle do que está sendo feito, do como as coisas estão sendo analisadas. Então, é esperado que, se tudo responde de uma forma correta, dentro do esperado, essa variação seja pequena. Quando a gente pensa em outros laboratórios participando disso, tem a diferença de estado, tem a diferença de pessoa que está fazendo a análise,
tem a diferença de tempo, de procedimento de uso da rotina, porque às vezes cada um pode decidir fazer de uma forma. Então, é embutido ali uma valoração um pouco maior. E de que forma que isso vai impactar o laboratório? Se você usa a referência da bula e essa variação é grande, a sua rotina do seu laboratório, que às vezes apresenta uma variação menor, ela pode estar sendo mascarada. Então, ela vai estar ali dentro, você vai estar achando que está tudo bem, porque ela não está ultrapassando, mas vai estar. Porque ela vai subir uma variação, mas não o suficiente para aquilo. Então, ele pode estar sendo ou muito permissivo, ou às vezes muito rígido. Por isso que é importante que sejam traçadas as próprias métricas. Nós temos também a parte dos limites e regras de controle. O que são os limites? São faixas de aceitação para verificar se o procedimento de medição ele está dentro ou fora do controle. Ele pode ser um limite fixo, aquele que acabamos de ver, como um valor de referência inicial da bula, por exemplo, ou variável, quando o laboratório traça as suas próprias métricas. E isso pode ser feito em vários momentos, como, por exemplo, na troca de um lote de kit reagente. Então, ele começa com um valor inicial, quando faz aquela troca e realiza novamente a dosagem de valoração, pode ser que aquele comportamento, aqueles dados mudem. Então, as regras de controle, elas já são um critério de decisão para julgar se uma corrida analítica está dentro ou fora do controle. Tem outras regras que podem ser utilizadas, mas a mais comum é a de Westiger, e foi essa que nós trouxemos para vocês hoje. Então, essas regras nada mais são do que critérios para decidir se a corrida analítica ela está sob controle ou fora de controle. Ela traz benefícios como uma análise simples através de gráficos, ela vai permitir ações imediatas, ela tem fácil integração e adaptação à rotina, baixo nível de falsas rejeições ou falsos alarmes, melhor capacidade da identificação de erros. E cada uma delas tem o seu propósito. Bom, as regras de Westiger são muitas. Então, eu trouxe apenas algumas para que nós possamos ver de que forma que elas funcionam e as outras acabam se sucedendo de formas similares. Então, cada uma das regras, ela vai ter a sua definição, como, por exemplo, a 13S. Ela representa o quê? Que a corrida é rejeitada quando uma medição do material de controle ultrapassa o limite de 3dP. Então, aqui dentro dessa análise gráfica, a gente tem o limite de 3dP, menos 3 e mais 3, e a valoração teve ali um único dado que ultrapassou esse valor. Então, isso vai gerar um alerta, conforme sinalizado na imagem. Essa regra ela é recomendada para a utilização de controles com 2, 3 ou 4 níveis. A regra 2.2S, ela é rejeitada quando duas medições de controle consecutivas excedem o limite de 2dP. Então, aqui a gente tem o exemplo intranível e entre níveis. Intranível, eu tenho um único lote de controle e dentro desse lote de controle eu tive duas medições que ultrapassaram aquele limite estabelecido de 2dP. Entre níveis, eu tenho 2 níveis de controle e cada um dos níveis contribuiu com uma medição, somando 2, fora do limite, e medições consecutivas, isso é importante. Essa regra ela é recomendada para quando se usa controles com 2 ou 4 níveis. Já a regra 10x, a corrida é rejeitada quando 10 medições consecutivas do controle se apresentam do mesmo lado da média, seja acima ou abaixo, independente delas estarem ultrapassando qualquer tipo de limite. Aí estamos falando apenas de medições consecutivas, seja intranível ou entre níveis. No caso do intranível, nós temos 10 medições consecutivas e entre níveis, como são 2 níveis utilizados, 5 de cada um, totalizando essas 10. Essa regra ela é recomendada para 2 níveis de controle. E cada uma dessas regras, além dessa recomendação dos níveis de controle, elas também estão associadas a algum tipo de erro.
Então, aqui eu coloquei um resumo de todas as regras de Escher e os critérios de rejeição, o que cada uma está indicando associada. Então, por exemplo, a 13S, ela indica erro aleatório ou erro sistemático, a R4S indica erro aleatório, a 10X, como nós vimos, indica erro sistemático, e a 7T, tendência. Nós vimos aqui que a regra de Westger, ela é interpretada junto com o gráfico. E esse gráfico é o gráfico de Levy-James. Então, nós trouxemos eles também para a gente entender de que forma do que ele é interpretado. Então, esse gráfico, ele aplica-se aos dados com comportamento gaussiano, no qual a linha central vai corresponder à média e as linhas adjacentes vão corresponder aos múltiplos do desvio padrão. E aí, à medida que os dados vão sendo inseridos no gráfico, eles vão apresentando o comportamento. E o que é esse gráfico? De que forma que a gente analisa o que ele retorna para a gente de informação? A identificação de mudanças de comportamento, como, por exemplo, no gráfico 1, ele está tendo um comportamento de uma variação maior, aonde as linhas de um ponto ao outro, elas estão grandes, apresentando uma variação, um salto grande de um ponto de análise para o outro, além de estar também com um comportamento para cima. Já o do gráfico 2, é possível observar que essa variação entre cada uma das medições, ela está um pouco menor, mas ele já está com um comportamento para baixo. Além dessa mudança de comportamento, é possível, através dela, identificar o tipo de erro, se é um erro sistemático ou se é um erro aleatório. Então, no exemplo anteriormente dado, aqui no gráfico 1, como temos essa variação maior, é um erro característica de um erro aleatório. Já no gráfico 2, como nós temos essas variações menores e esse comportamento já mais de tendência para baixo, caracterizado um erro sistemático. Então, visto todas essas definições, que a gente já sabe que eu tenho que definir as minhas regras de controle, eu tenho que definir a parte da minha valoração, eu tenho que ver como é o material de controle, o tipo de dado, eu vou entrar agora na parte do planejamento e da estratégia. Eu precisava de todos esses conceitos para entender de que forma que isso vai ser aplicado. Então, para a inserção, a implantação do controle de qualidade interno na rotina, a gente precisa planejar de que forma isso vai ser feito. Eu trouxe para vocês um exemplo de fora do controle de qualidade laboratorial, para a gente poder pensar um pouco fora da caixa, entender de que forma que a gente faria essas perguntas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse plantar, o nosso objetivo aqui hoje fosse fazer uma plantação de morango. O que nós precisaremos fazer para isso? Então, a primeira coisa que teríamos que nos preocupar é terra. Para se eu vou plantar, eu vou precisar de terra. Qual o tipo de terra que eu tenho que usar? Essa terra tem os nutrientes necessários para aquela plantação que eu vou fazer? Ela é adequada para aquele tipo? Em que local que eu vou colocar essa terra? A etapa seguinte, depois que você define o espaço, que você define ali os nutrientes, é o quê? A semente. Quanto de semente que eu vou colocar? Qual semente que eu vou colocar? Existem mais de uma espécie? De que forma que isso vai ser tratado? Depois vem a parte do quê? Da rega. Como é que está essa rega? Como é que eu tenho que fazer? É uma vez ao dia? É uma vez na semana? Qual é a frequência? Da forma que eu estou usando hoje está boa? A planta morreu porque está com excesso de água? Ou ela ficou mais murcha porque está com falta d'água? Depois vem a etapa do desenvolvimento dessa planta. De que forma? De outros fatores que atuam sobre ela. Por exemplo, ela está exposta. Exposta ao quê? À temperatura. Então, o local que ela está, ele está adequado? A temperatura está boa para ela? A temperatura é muito alta? Eu preciso, de repente, colocar numa estufa? A exposição dela também submete ela ao risco de a exposição de pragas? Eu preciso, de repente, incluir pensar num controle de pragas, para só assim eu esperar o fruto crescer e fazer a colheita. Mas até para isso, em que momento que a gente deve colher? Em que momento que isso deve ser feito, executado? Para que no final de tudo eu tenha e possa colher o meu morango.
E isso se aplica a muitas coisas na nossa própria rotina. Vamos supor que eu pegasse esse morango e resolvesse fazer uma receita de uma geleia, de um bolo. A gente primeiro precisa se planejar. Eu tenho uma panela, tem fogo em casa, tá com gás, eu tenho os outros ingredientes necessários para aquilo, a farinha, o ovo, a manteiga. Eu tenho tudo o que eu preciso para iniciar aquele processo, porque se eu não tenho, o que vai acontecer é dar errado. E aí eu vou ter que voltar lá para a primeira etapa para poder descobrir o que saiu de errado para fazer tudo de novo. Então, só para ter essa ilustração do como isso funciona já na nossa rotina. Agora vamos ver como é que a gente vai linkar todas essas informações vistas dentro da parte do controle interno. Então, na etapa de planejamento, tem as etapas a serem consideradas, como nós vimos anteriormente. Primeiro, definir qual o material a ser utilizado e o número de amostras de controle. Definir a frequência do controle. Isso vai depender de cada laboratório e muitas vezes dentro do laboratório da rotina de exame, porque tem alguns exames que são feitos com uma frequência maior do que outros. O processo de valoração, se eu tenho uma referência inicial para ser utilizada, se eu vou traçar as minhas próprias métricas, a seleção das regras de controles a serem utilizadas para aprovar ou reprovar a rotina, seja uma regra simples ou uma regra múltipla. A gente viu ali a definição de algumas regras de Westiger que podem ser utilizadas de uma forma separada e individual, mas quando eu vou para a parte da utilização dela no meu controle, eu posso juntar essas regras, utilizar mais de uma, ter algumas regras para me dar alerta e outras regras para me dar rejeição. Eu posso utilizar elas de uma forma conjunta. E para isso é necessário fazer o quê? A especificação da qualidade, para saber as normas, as regras que vão ser aplicadas, a forma do que vai ser definido, o laboratório precisa especificar, porque isso pode ser diferente para cada ensaio, para cada laboratório. Não necessariamente eu vou pegar aquela única regra como padrão e adotar para tudo na minha rotina. Não, os ensaios se comportam de forma diferente. Então, eles precisam ser analisados e avaliados de forma diferente, os seus impactos. Eu não vou me aprofundar nesse tema da especificação da qualidade, a gente não vai se aprofundar muito nele hoje, porque ele vai ser pauta de, quem sabe, um próximo encontro de vocês. Definir uma corrida analítica apropriada para cada sistema, a frequência da utilização daquele controle. E é importante também que o laboratório faça uma sistemática de análise e registro dessa informação. Isso também é previsto na RDC, como nós vimos anteriormente. É opcional do laboratório a forma como vai ser feita, mas ela precisa ser feita, seja através de formulários impressos, seja de planilhas no Excel, ou através de um software específico. Eu trouxe como exemplo para vocês de software, de uma utilização de um software, que a própria Controlab oferece, que é o CI Online. Então, é importante fazer todo esse planejamento, ter o olhar de todas essas definições, para daí sim fazer a implantação do uso do controle de qualidade interno na rotina e analisar assim todas as situações. Sobre essa etapa de análise e registro, é importante comentar também sobre ela, de que isso facilita também não só a identificação do que pode estar errado na rotina, do que pode ter acontecido ali de variação, interferência fora do esperado, como também quando no momento em que vai ser apresentado aos órgãos acreditadores, fica fácil quando já se tem ali todos os registros disponíveis para ser mostrado, e até no caso de quando se faz uma nova análise e ela apresenta um tipo de inconsistência parecida ou similar do que já havia sido tratado antes, você tem como buscar nessa sua parte do seu registro aquilo que já foi feito anteriormente. Então, às vezes, não se perde nem tanto tempo buscando informações, porque você já tem ali um roteiro do que foi feito, do que funcionou, e identificar se aquela situação é a mesma. Então, agora vamos ver um pouquinho sobre o CEI Online, para vocês terem uma percepção de como funciona um software que faz toda essa parte. O CEI Online, ele atua na prevenção
e solução em tempo real das falhas nos testes laboratoriais. Ele vai estar sempre sinalizado com esse logotipo do CEI Online, e para os clientes da Controlab que fazem a utilização desse serviço, ele vai estar disponível na parte do controle interno, que pode ser acessada na página principal, onde já se encontra um quadro com um resumo das informações. Isso daí já é uma funcionalidade dessa ferramenta, da onde ele mostra ali como está o desempenho estatístico do controle interno, se já tem alguma coisa que o laboratório precisa chamar a atenção e olhar, ou ali na aba do menu, na aba de controle interno, acessando através da central de controle. Quando ele acessa, ele vai ter acesso, quando o laboratório acessar essa parte do sistema, ele vai ter algumas informações que devem ser preenchidas. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco dessas telas para vocês terem essa percepção. Então, por exemplo, aqui, ele vai permitir o acompanhamento do desempenho analítico por meio do gráfico de Levin-James. Como nós vimos, é um gráfico que facilita. Então, à medida que vão sendo feitas as valorações, cada uma das valorações, essa informação vai sendo inserida automaticamente nesse gráfico e ele vai sendo atualizado. Como também é possível definir as regras que vão gerar os alertas. As regras de controle, o laboratório pode escolher se vai utilizar uma valoração fixa, ou se ele vai utilizar uma variável, ou se ele vai utilizar a especificação da qualidade. Aqui é onde entra normalmente, faz a parte da entrada dos dados, ele pode entrar aqui com a data, com os valores obtidos para cada um dos níveis, os lotes do reagente, as regras selecionadas aplicadas para o seu controle, aqui o gráfico plotado, um histórico de todas as análises do que foi feito até aquele momento. Ele pode ser utilizado não só com os materiais de controle da Controlab, mas também com os de outros fabricantes, incluindo aqueles que são produzidos pelo próprio laboratório, e ele também tem a parte de integração, da onde pode ser feita essa comunicação, automatizando por completo a rotina do controle interno. Então, a gente encontra ali todas as informações resumidas. Porém, essa ferramenta, ela ainda não está disponível para todos os ensaios. Ela está sendo incluída de uma forma gradativa. Então, caso vocês tenham interesse em saber se o controle utilizado já tem ou não essa ferramenta disponível para utilização, vocês podem consultar lá no nosso catálogo, na parte de pesquisa ou filtrar, e quando vocês selecionarem o material de controle, ele vai estar identificado na aba de controle interno com aquele logotipo do CEI Online, indicando que essa ferramenta está disponível a ser utilizada. Bom, então nós vimos aqui todas as etapas necessárias de serem vistas, como a gente faz o planejamento e implementa isso na rotina do laboratório. Agora vamos para a parte do como a gente analisa e interpreta essas informações que são geradas com a utilização do controle. Então, a interpretação dos dados, ela está diretamente relacionada aos limites e às regras de controles utilizadas, aquilo que o laboratório define como aceitável ou não. O tratamento dos dados, ele é simples, basicamente é feita uma comparação do resultado esperado frente a esses limites, esses critérios do que foram estabelecidos. É importante que a análise ela seja feita de forma imediata frente ao uso desses critérios. É fundamental para que o CEI possa cumprir o seu papel. Por que motivo? Se o laboratório faz lá a análise do controle interno no início da sua rotina. Aí depois da primeira bateria de exames, ele passa lá de novo o controle. Depois foi entrar uma nova rotina e ele foi lá e passou de novo o controle. Só que ele pegou esses dados para analisar só no final do dia. O que pode acontecer? Às vezes, lá na primeira análise do que foi feita, já poderia estar apresentando algum tipo de comportamento atípico, alguma variação, que se a correção tivesse sido feita no início, não teria um impacto na rotina. E aí, todos esses resultados obtidos nesse período, eles podem não ser confiáveis. E aí pode ser necessário ter que se refazer novamente a análise de tudo, e não só do controle de qualidade, porque poderia ter um impacto direto no paciente. Então, é um gasto maior de tempo, é um gasto maior de energia, é um gasto maior
se não é visto de uma forma mais imediatista. A regra de controle violada, ela vai estar sempre relacionada a algumas causas aleatórias ou sistemáticas, e que vai, como a gente viu lá quando abordamos as regras de Westiger, que elas estão relacionadas a um tipo de erro, seja ele aleatório ou sistemático. E a identificação de cada tipo de erro vai auxiliar na identificação também da causa raiz. Então, vimos também a importância da rastreabilidade dos dados, para que ele possa fazer toda essa busca do que pode ter sido alterado no processo. Exemplo, o erro apresentado, ele se iniciou depois que a gente fez a troca do lote reagente. Que tipo de erro pode estar envolvido nisso? Ou foi na troca de plantão? Ou foi devido a uma queda de luz? Então, toda vez que tem uma mudança no processo e isso fica rastreável e identificado, facilita na hora de fazer essa investigação. E toda vez que uma regra é violada, depois de se identificar a causa e fazer a correção necessária, é necessário que seja feita uma nova dosagem para verificar se o erro foi corrigido. Essa correção, pelo exemplo anterior do que eu dei, ela deve ser feita antes da liberação da corrida analítica, por conta do impacto do que isso pode gerar. E depois é necessário que seja feita também a adoção de medidas corretivas, para que se evite que aquele erro volte novamente a aparecer na rotina do laboratório. É importante verificar a natureza dos dados, também para poder determinar o melhor plano de investigação. Tá, mas de que forma que eu vejo isso lá quando eu estou na minha rotina? Até aí você ainda não me disse muita coisa. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um dado qualitativo. Quando o resultado esperado ele é reagente ou positivo, só que o valor obtido pelo laboratório ele foi não reagente ou negativo. Qual é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer? O resultado obtido, ele foi correspondente ao resultado esperado? Se sim, eu não tenho o que fazer. É liberar a rotina e seguir o fluxo de atividade normal. Se a resposta for não, eu tenho que analisar. Eu tenho que investigar e procurar saber o que pode ter ocorrido. Então, nesse caso, quando o resultado esperado é positivo e o resultado obtido é negativo, que fatores podem interferir? Quais são os pontos que eu preciso verificar? Exemplo, etapa da diluição. Por quê? Se a diluição for feita a mais, pode ser que quando seja feita a análise do material, ele dê negativo. Pode ser um erro só na diluição? Não. Se às vezes eu estou utilizando para poder fazer aquela diluição, para selecionar o material, fazer uma pipetagem, e a minha pipeta não está calibrada, e de repente aquele volume do que eu estou pipetando, ele está um pouco maior do que ele realmente está me dizendo, vai dar interferência, vai dar erro. A homogeneização, se a amostra não está totalmente homogeneizada, eu posso utilizar ali no momento de fazer análise, se eu não uso o material inteiro, ele pode, depois de reconstituído, não for bem homogeneizado, e eu não utilizo o material inteiro, apenas uma alíquota, pode ser que dê negativo. A sensibilidade e validade do kit reagente. Todo fabricante de qualquer tipo de material, ele sempre garante a funcionalidade do seu sistema dentro do prazo de validade. Após aquilo ali, pode ser que comece a apresentar algum tipo de variação. Então, tá atento a isso, se o que está sendo utilizado na rotina está dentro da validade, é importante. E também a subjetividade da análise, que aí essa parte está relacionada aos erros que possam ser cometidos pelo próprio operador, como, por exemplo, a troca de amostras. Recebi 2 níveis de controle, vou fazer primeiro o do positivo, só que sem querer eu peguei o do negativo. E aí eu só vou ver isso na hora que eu for fazer essa comparação. Um outro exemplo é quando ocorre a situação inversa, quando o resultado esperado ele é não reagente ou negativo e o obtido é reagente positivo. Novamente, fazer a pergunta, investigar e quais seriam as principais causas relacionadas. Por exemplo, contaminação. Se o esperado é negativo e deu positivo, eu posso ter ali algum contaminante. Ah, mas que tipo de contaminação se não tinha nada sendo utilizado antes, o equipamento estava calibrado, estava limpo, não teve nada.
se de repente foi feita a reconstituição do material, e aí a tampinha do frasco foi colocada para baixo na bancada. Depois de adicionar o diluente, você pega e tampa de novo o frasco, vai fazer a homogeneização daquela amostra. Você pode ter tido contaminação, você pode ter tido perda do material que estava na tampa do frasco, só porque a tampa não foi colocada de cabeça para cima. Então, às vezes, tem coisas do que acontecem. O tempo de reconstituição e homogeneização, a sensibilidade e validade do kit reagente e a subjetividade na análise, como nós vimos. Então, é importante que todos os envolvidos na rotina participem das investigações de forma a facilitar a identificação da causa raiz. Já para os dados quantitativos, a gente vai precisar fazer uma análise dos dados, da parte estatística. E aí nós temos o gráfico para justamente trazer essa percepção sobre imprecisão e precisão. Como, por exemplo, nesse primeiro, onde os dados estão imprecisos, é possível perceber que para cada linha dessa representa um nível de controle, e para cada um dos níveis de controle existe uma variação acentuada entre cada uma das suas dosagens. Já na parte de precisão, os dados são menos variáveis entre si, eles já são juntos, estão ali próximos. Então, o que a gente deve fazer quando o controle é rejeitado? Verificar as regras que foram violadas, que vai permitir que assim seja identificado o tipo de erro. Depois, relacionar o erro à causa, avaliar fatores comuns em equipamentos multiteste é importante. Equipamento multiteste são equipamentos que realizam vários tipos de exames ao mesmo tempo ali dentro do mesmo sistema. E aí o que pode acontecer? Por que essa identificação é importante? Se aquele problema está acontecendo para um único exame, pode ser uma questão pontual, seja de repente, do kit reagente que está sendo utilizado, seja de alguma coisa relacionada ali muito específica. Quando eu vejo que aquele comportamento está sendo replicado para todos os exames que aquele equipamento libera, aí pode estar relacionado, de repente, ao próprio equipamento. Necessidade de fazer uma limpeza, uma manutenção, uma calibração. Verificar as mudanças recentes que estão relacionadas à rejeição. Então, dentro daquele período onde aconteceu um alerta, onde aconteceu uma rejeição, de que forma que a gente vai tratar, verificar a solução e documentar também a ação corretiva, como havia falado anteriormente, para que a gente tenha esse registro, né, e o histórico dessa rastreabilidade, e após investigar e solucionar, fazer essa reanálise do material para ver se ele já está funcionando conforme esperado. Então, eu trouxe aqui mais alguns exemplos de dados quantitativos para facilitar essa identificação. Então, nesse primeiro exemplo do analítico ACTH de hormônios, a gente está diante de uma precisão ou de uma imprecisão dos dados. Note que por cada um dos níveis de controle, os dados estão próximos entre si, as variações estão pequenas, apesar de em determinados pontos ser identificado aqui algum tipo de alerta, isso daqui caracteriza uma precisão, exatamente por isso, devido à baixa dispersão dos dados. Então, o erro aleatório, ele está sob controle. Nesse outro exemplo, de marcadores tumorais do analito alfa-fetoproteína, a gente tem uma precisão ou uma imprecisão dos dados. É possível observar aqui que para cada um desses níveis de controle, a gente tem uma variação acentuada, com picos, às vezes, assim, até grandes entre eles. Então, é característico de uma imprecisão. Os resultados estão distantes um do outro, uma alta dispersão, caracterizando essa imprecisão, ou seja, o erro aleatório está fora do controle daquilo que foi definido, muitos alertas sendo colocados. E assim, chegamos às nossas considerações finais. Então, a demanda por ferramentas de controle, ela existe porque a variação dos resultados ela é inerente ao processo laboratório. Ou seja, sempre vai ter uma variação aleatória ou sistemática associada. Então, todo esforço, ele é sempre para minimizar ao máximo as variações e mantê-las sob controle, para não impactar nos resultados dos pacientes. O ensaio de proficiência e o controle interno, como nós vimos, eles são formas de controle complementares. Cada uma tem um objetivo de
principal de tipo de erro a ser identificado, e elas não devem ser utilizadas em substituição uma à outra, mas sim juntas. Quando é implementado o controle de qualidade na rotina, ele traz benefícios para o laboratório, como a melhoria da prática laboratorial, aumentando a segurança do paciente, caracterização de a caracterização de imprecisão dos ensaios em diferentes métodos, possibilita identificar os interferentes e falhas, permitindo assim que o laboratório consiga, de uma forma antecipada, aplicar ações corretivas e ou preventivas, evidenciar a conformidade frente aos órgãos reguladores, dentro daquilo que falamos sobre a rastreabilidade das informações, verificar se o uso do sistema analítico está sendo eficiente e se vai ser necessário em algum momento fazer alguma substituição de algum tipo de metodologia, além de gerar os alertas, facilitando assim a tomada de decisão. Então, sinalizando quando acontecer algum resultado inesperado, ou ele extrapolar e ser um erro inaceitável para aquilo que ele precisa verificar. Então, a implementação de um controle de qualidade na rotina do laboratório, ele sempre tem esse objetivo de conduzir a melhoria contínua. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu aproveito para ressaltar que lá no site da Controlab, a gente também tem disponível algumas iniciativas educacionais, onde vocês podem consultar os livros da gestão da fase analítica e outros livros também disponíveis no nosso material educativo, assim como também os treinamentos, cursos e os encontros online. Eu agradeço a vocês e me coloco à disposição para as dúvidas. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Marília. Muito boa Por aula. nada. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. A gente tem algumas perguntas, tá? Só antes da gente ir para perguntas. Só um instante, Polônia. Sim. Obrigada. Antes de ir para as perguntas, só reforçando, tá? O link da pesquisa de satisfação está no chat, tá? De novo, né, é importante para a gente sempre melhorar as nossas atividades online, tá? Também, por favor, registrem no link o nome completo, o e-mail, para que a gente possa fazer a emissão do certificado. Então, nós vamos para as perguntas. Tem uma aqui, Marília, que eu vou responder aqui mesmo, depois eu vou passar para ti uma outra, tá? Tá ótimo. Veio uma pergunta se já tem controle interno disponível para metabolômica. Metabolômica, se todo mundo conhece, enfim, é um estudo sistemático de todos os metabólitos presentes em uma célula, tecido, fluido biológico, organismo em determinado momento, tá? Esses metabólitos são moléculas menores que 1.500 Daltons, envolvidas em processos bioquímicos, como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, nucleotídeos, entre outros, tá? Aí, respondendo pontualmente, controle interno para metabolômica nós não temos ainda disponível. Controle interno para laboratórios que têm mais de um equipamento para fazer o mesmo exame, ou múltiplos sistemas, né? Como funciona a estratégia de controle interno nesses casos? Nesses casos, ela funciona exatamente da mesma forma de que quando ele só tem um na rotina. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala sobre controle de qualidade, é importante que o laboratório esteja pronto. Então, quando ele tem um outro sistema na rotina, que de repente seja um sistema de backup, por exemplo, a única coisa que pode alterar é a frequência com que esse controle ele é passado ou utilizado, porque às vezes aquele equipamento ele pode não ser tão utilizado quanto o principal, mas ele também precisa participar, né, ser feito o controle de qualidade. Perfeito. Marília, tem diversas perguntas aqui, tá? Vamos tentar contemplar todas, já adiantando, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, vocês podem escrever para a gente posteriormente, a gente responde tranquilamente, tá? A gente vai responder, interagir com algumas aqui. Então, a doutora Simone enviou aqui perguntando se tem alguma diretriz que define que a valoração deve ocorrer antes da mudança do lote.
Ela cita a pergunta, visto que no Brasil é comum executar a valoração ao longo da rotina após calibrar e trocar o lote. Ou seja, usar um novo lote em teste para valoração dos 20 pontos. É uma definição livre de boas práticas? Ela pergunta isso. Pode repetir a pergunta para mim, por favor, Polônia, no início? Se existe alguma diretriz que define que a valoração deve ocorrer antes da mudança do lote. Essa é a pergunta principal. A pergunta principal. Isso. Tá. Bom, o que eu posso auxiliar nessa parte? Se alguma diretriz que define a valoração, ela deve ocorrer antes da mudança do lote. Não que seja necessariamente, restritamente definida por diretrizes, mas uma boa prática recomendada. Porque o que acontece nesse contexto? Quando o laboratório insere um controle na rotina, um novo lote de controle reagente, ele pode apresentar um determinado tipo de comportamento. No momento que ele faz a substituição para um outro lote, pode ser que aqueles dados comecem a se comportar de uma forma diferente. Por isso, essa necessidade de fazer aquele processo de valoração, para identificar essas diferenças e isso não ser visto como um erro, como uma coisa ruim na rotina do laboratório. Então, uma boa prática seria, antes do primeiro terminar, fazer a introdução do outro, para que justamente ele consiga acompanhar essa diferença entre cada um dos lotes, se está vendo ou se não está vendo, seria mais ou menos dessa forma, é mais uma boa prática. Acho que está respondido ali a pergunta da doutora Simone. Eu espero que sim. Ela traz também aqui, ela fez uma outra pergunta e é sobre, na verdade eu vou tentar casar aqui essa com uma que está no chat. Pessoal, as perguntas é mais fácil da gente gerenciar, como eu tinha mencionado no início, no menu de perguntas e respostas, tá? Mas no chat tinha, tem outras perguntas aqui, tá? Deixa eu só pegar uma que era relativo a líquidos. Duas perguntas, na realidade. Uma é da Rúbia, que é quais as melhores alternativas de controle para líquidos? E aí lá no menu de perguntas e respostas, a gente tem da doutora Simone também, se tem previsão de inserção do controle de líquidos cavitários na gestão do CI online. Deixa eu ver o que ela coloca aqui mais. Mesmo usando o CI líquidos cavitários e há 2 anos no CI online, até o momento essa amostragem não está habilitada para cadastro. Acho que é mais relativo a líquidos mesmo aqui. Qual a melhor alternativa de controle para líquidos? Líquidos cavitários, eu suponho. Líquidos biológicos. É essa pergunta, Polônia? Isso. Tá. Eram 2 perguntas relativas a líquidos, eu achava que elas casavam, mas na realidade elas não têm Eu conexão. estou tentando acompanhar assim um pouco, porque como eu caí da sala, né, acabei saindo da sala porque deu um problema aqui no meu computador, eu não tenho mais acesso às perguntas no chat, então não estou conseguindo ler junto com você. Não, Aí eu estou eu posso tentando ler. A do chat é mais acompanhar. curtinha. A do chat é mais curtinha, qual seria a melhor alternativa de controle para líquidos? É só Isso vai... dessa. Tudo bem. Essa primeira pergunta, ela vai depender do tipo de ensaio do que queira ser analisado. Não... Se é um ensaio quantitativo, Se é um qualitativo, se quantitativo, é quantitativo, contagem celular, exatamente. se é bioquímica, por exemplo, né? Perfeito. De fato, fica aberto, né? Assim, de fato. Isso, não tem... Verdade. Dá um ponto muito específico. Perfeito. Mas é importante ressaltar também que, caso seja uma pergunta assim específica sobre um material de controle específico, eles podem também entrar em contato com o nosso atendimento e todas essas dúvidas serem tiradas depois. Perfeito. Eu acho até assim, na realidade, é esse tipo de perguntas pontuais que sejam sobre serviços da Controlab, enfim, alguma situação do controle interno ou do controle externo, é mais fácil da gente responder
via atendimento, porque aí vem toda a informação, a gente consegue olhar qual é o laboratório, qual é o contexto, é mais fácil de responder essas perguntas pontuais relativas a alguma situação que o laboratório encontrou, ou está encontrando, enfim, né, nesse sentido, tá? Aí, essa aqui eu acho que é mais aplicável à aula aqui, ó, Marília. Quando é realizada a valoração dos dados de um novo controle? Como definir os dados de média e desvios novos? Essa conectada com aquela primeira da doutora Simone. Até. Desculpa, Polônia. Quando é Quando realizada é a dado valoração dos dados de um novo controle, a como valoração definir, dos dados de um novo controle. como definir os dados de média e desvio novos? Ok. A valoração de um novo controle, quando deve ser feito? Principalmente, como eu tinha dito anteriormente, antes desse controle começar a fazer parte da rotina. Antes dele começar a utilizado. É bom, como o laboratório consegue o controle interno, ele é gerido pelo próprio laboratório, como tinha dito antes, ele consegue saber o quanto de material daquele controle ele utiliza e com relação à validade daquele material e a utilização dele na rotina, ele sabe quando esse material de controle vai terminar, quando vai acabar. Então, ele já sabe em que momento ele vai precisar inserir um novo na rotina. Então, o ideal é que antes desse controle que está em uso terminar, ele já dê início a esse processo de valoração desse novo controle, para que ele possa comparar e ver se o comportamento está condizente ou não. Ok. Ainda dentro de valoração, Marília, Christian pergunta, por favor, além da valoração, em uma mudança de marca de controle comercial, é necessário realizar uma verificação ou validação como se fosse um novo método analítico? Se sim, quais os testes que podem ser aplicados? Se mudar a marca do controle comercial, se é necessário fazer de novo, se é necessário fazer uma verificação ou validação como se fosse um novo método analítico. Vamos lá. Sim, quando existe uma mudança na marca do controle comercial, como reagente, ou, por exemplo, o kit do controle que está sendo utilizado, é necessário realizar uma verificação ou validação do novo material. Principalmente se essa mudança envolver uma diferença significativa em relação ao controle anterior. Então, pode ser que seja necessário fazer essa troca, por exemplo, quando existe uma mudança do método analítico. Ok. Deixa eu ver uma outra pergunta para sair um pouco do tema de valoração. É uma das coisas que mais tem chegado aí de perguntas. Pessoal, eu vou dar prioridade para o que tem no menu de perguntas e respostas, que foi onde eu solicitei que fossem colocadas as perguntas. Tem bastante perguntas. O pessoal que levantou a mão, eu solicito, por favor, que a pergunta seja enviada no menu, tá? Para que a gente consiga ter uma organização, senão fica muito difícil de coordenar os diferentes locais. Ainda acaba se perdendo as informações. O que você acha sobre a aplicação de regras de Westgar e utilização do gráfico para análises moleculares para testes quantitativos? Se tiver valor, pode ser aplicado, mas o tipo de regra, só a especificação da qualidade pode dizer. Ok. Uma outra pergunta. Após manutenção corretiva do equipamento, manutenção corretiva, é necessário fazer valoração? Após uma manutenção corretiva, é isso? Isso. Sim, precisa fazer uma nova valoração.
é aquilo do que a gente tinha falado anteriormente das etapas. Toda vez que é identificado um erro, que tem uma mudança, é interessante que seja feita uma nova valoração para garantir que aqueles dados eles estão corretos, que eles estão dentro daquilo do que é esperado para o laboratório, para daí ele seguir com a análise da rotina. Então, se faz uma manutenção no equipamento, a gente precisa saber se ele está funcionando direito, se está dentro daquilo do que é esperado, daquilo que foi definido como o esperado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que era, acho que complementar ao anterior. Quando é realizada a valoração dos dados de um novo controle, como definir os dados de média e desvios novos? Especificamente, como definir os dados de média e desvios novos? Eu não sei o nome do profissional, está no nome do local de trabalho aqui. É dessa parte de valoração, né? Isso. É aquilo que a gente falou. Toda vez que envolve dados quantitativos, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento lá de estatística, né? Então, como é que é feita a média? Vai pegar o resultado de cada uma daquelas dosagens e fazer média. Que nem normalmente a gente faz. Uma média ponderada, uma média normal, média. E o desvio padrão e o coeficiente de variação, eles são calculados com base em fórmulas também. Okay. Para poder se obter esse valor. É dessa forma. Ok. Deixa eu ver aqui. Tem um monte de perguntas aqui chegando, na realidade. Deixa eu ver que horas são. Boa tarde. Na maioria dos casos, quando saímos do período de valoração, nossas corridas sempre dão alertas, rejeição, justamente por ficarmos com um desvio padrão muito justo, sendo necessário começar uma nova valoração. Isso seria errado? Sempre retornar ao período de valoração? Não entendi direito a pergunta, honestamente. Mariana, se puder reformular a pergunta aqui, eu entendi que fica muito justo e que tem muito alerta à rejeição. Essa parte é ok, mas vocês acabam fazendo uma nova valoração? Depois do período de valoração, faz uma nova valoração? É isso? Se puder complementar ali, Mariana, depois, por favor. Eu não consegui entender exatamente. Acho que a Marília também não deve ter. Tu pegou a informação, Marília? Não. Não muito, Polônia, mas dentro disso do que você está falando, o que eu entendo que pode estar acontecendo, já que ela falou que a variação dela, ela fica Muito estreito, né? muito justo, né? Muito Isso, estreito. isso, Aí, e ela recebe muito alerta e muita rejeição. Isso daí pode estar muito mais relacionado à regra de controle utilizada. Porque, de repente, ela pode não estar utilizando a regra que seria a mais adequada para aquele exame. Porque aí ele pode fazer com que ela tenha falsas rejeições ou falsos alertas, justamente porque está ali muito justo, muito apertado. Perfeito. Então, aí é necessário dar uma olhada na parte da especificação da qualidade para ver se aquilo que foi adotado está adequado. Perfeito. Acho que respondeu. Não sei se é isso, mas Acho que foi. Deixa eu ver a outra pergunta que tem aqui. Meu laboratório utiliza hemácias comerciais para controle de qualidade do equipamento X aí. Esse mês, a bula veio sem os parâmetros de plaquetas e leucócitos. Como fazer nesse caso para termos os parâmetros e análise dos resultados? Muito bem. Essa parte daí é aquela parte que a gente falou a respeito do como as bulas são valoradas, né? Ou elas podem ser ter aquele referência inicial, que pode vir de uma comparação interlaboratorial, e quando os dados não vêm disponíveis na bula, pode ser alguns fatores. Por exemplo, se não tem ninguém reportando com aquele sistema analítico, não vai ter dado na bula. Se as pessoas que estão respondendo com aquele sistema analítico teve uma variação muito grande, muito acentuada nos dados, essa referência não é disponibilizada, porque ela pode prejudicar o laboratório. Então, toda vez que o laboratório pega um material de controle e dentro desse material de controle está faltando ali aquela referência, o que ele tem que fazer? Traçar as próprias métricas. Então, se para aquilo ali não tem, vai traçar. O que muitas vezes diferencia é que, por exemplo, a gente falou ali dentro da etapa de valoração sobre aquelas 20 dosagens que são feitas ao longo dos dias.
Hematologia, normalmente é um material que tem um prazo de validade um pouco mais curto do que o liofilizado, por ele ser um material líquido. Uhum. Então, o que normalmente a gente recomenda é que sejam feitas mais dosagens ao dia e em menos dias. Então, ao invés de fazer 20 dosagens, uma por dia, ela pode fazer, por exemplo, 4 dosagens por dia em 5 dias. Ela vai obter a mesma quantidade de dados. E é importante que essas análises elas sejam feitas em momentos diferentes do dia, não sejam análises consecutivas. Eu não posso pegar lá o frasco, colocar e vou fazer assim, vou fazer 5 dosagens desse nível. Não, porque senão ele não vai contemplar o que pode estar acontecendo de variação na rotina do laboratório. Então ele pode passar no início, cheguei, vou passar. Vou fazer ali uma bateria, vou fazer uma outra dosagem agora. Antes de ir embora, vou passar de novo. E aí eu vou pegar esses dados e com eles eu consigo traçar as minhas próprias métricas. E aí Perfeito. utilizar esse controle ao longo do tempo. Importante destacar, né, Marília, tu está falando isso para o controle de hematologia, não é para tudo que se aplica essa estratégia que tu mencionou, né? Então, essa estratégia, ela é específica de se usar menos dias e mais dados quando os controles, eles têm um prazo de validade mais curto. Então, por exemplo, se eu tenho um material que tem um prazo de validade de um mês, eu não consigo avaliar o desempenho dele em 20 dias. Uhum. Diferente de um material liofilizado que, de repente, tem uma validade de 3 anos. Perfeito, perfeito. Ah, eu tinha sobre aquela pergunta anterior da Mariana, ela está dizendo que a tua resposta, né, é isso mesmo, acaba que sai da valoração e em sequência temos dias consecutivos de alerta, e mesmo tomando todas as ações possíveis, como troca de reagentes, nova preparação de controle e calibração, eles permanecem, e quando analisado no equipamento, eles estão na média. Mas agora ficou mais claro, então, realmente, a resposta que tu enviou antes conseguiu atender a dúvida. Que Deixa eu bom. ver. Deixa eu ver mais. Tinha mais uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Que era de imunologia. Ahn, aqui. É, controle interno da imunologia. Novo lote de controle apresenta nível negativo fora do segundo desvio. Isso porque a média é próxima a zero e o desvio padrão muito baixo. O que sugere aguardar 20 pontos para fazer a média própria, mesmo com esse perfil de resultado? Confesso que eu não entendi direito essa pergunta. Controle interno da imuno, novo lote de Por controle, favor, que eu também não. nível negativo fora do segundo desvio, isso porque a média é próxima a zero, valor muito baixo, desvio padrão muito baixo. O que sugere? Guardar 20 pontos para fazer a média própria, mesmo com esse perfil de resultado. Se puder reformular, Luma, puder reformular a pergunta, ali como está, não conseguimos entender, por favor. Tá? Tem vários elogios, tá, Marília? Vários elogios para a aula. Ai, que bom. Sempre é bom a gente dar um feedback já para o professor também, Sim. né? Deixa eu ver que mais, se tem mais alguma que eu perdi pelo caminho aqui. Acho que não, acho que basicamente foram todas que estavam aqui. Deixa eu ver. Pessoal, a gente já está finalizando a nossa atividade. Estamos no nosso horário. Deixa eu ver aqui. Eu vou só aproveitar aqui um complemento da Mariana também, né? Ela disse, vamos investigar as regras aplicadas. Aí outra coisa, ela pergunta se a Controlável oferece algum suporte nessa questão para avaliar quais as regras ideais para serem utilizadas, para eles poderem corrigir. Alguma orientação, Marília? Sim, a Controlab tem sim um serviço, ele só não está sendo disponibilizado ainda para tudo, ele é um serviço sob consulta. Então aí é necessário que caso ela tenha interesse, ela entre em contato com a gente para poder saber melhor. Perfeito. Pessoal, para a gente ficar, né, dentro do nosso tempo, nós vamos finalizar hoje, tá? Se ficou alguma pergunta pendente, é possível que sim, eu
posso ter passado alguma ali e não ter pego alguma. Como vocês já sabem, a gente disponibiliza a gravação posteriormente junto ao e-mail do certificado, tá? Lembrem de olhar a caixa de spam de vocês, por quem não, por acaso não receber, tá? Porque pode ter sido encaminhado para lá, pode acontecer. E perguntas, né, então, que tenham ficado, que eu não tenha feito, que tenham ficado sem resposta, por favor, escrevam para a gente, e a gente passa para a Marília, e aí as dúvidas serão sanadas posteriormente, tá bom? Ô, Polônio, Sim, se você me permite, só dentro dessa última dúvida do que foi tirada, para ela entrar em contato para saber sobre o serviço, o nome desse serviço é GQA, que é Gestão da Qualidade Analítica, perfeito. que ela pode buscar informações sobre ele. Perfeito. Pessoal, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a aula, né, agradecendo a Marília pela aula ministrada, sempre um prazer encontrar vocês por aqui, tá? E fiquem atentos sempre às nossas postagens, enfim, rede social, no site da Controlab, fiquem atentos às chamadas, né, para atividades como essa. Hoje tinha bastante gente aí, muito legal. A gente fica feliz de ter sempre um público grande prestigiando as nossas atividades e interessado nos temas de controle de qualidade, que é o que a gente busca sempre ajudar, compartilhar, né, e trocar informações com vocês, tá bom? Obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo encontro online. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.